Muito bem, começando um Orientes falando sobre rótulo. Responda agora, eu acertei ou eu errei? Bem-vinda. Acertou, obrigada mais uma vez por estar aqui. E nesse tema que realmente acontece com todo mundo. Não existe, eu acho que uma pessoa que não tenha Eu passado também por estava essa pensando situação. nisso no tema, não existe, não é? Não existe. Ou pelo menos nem que tenha sido numa etapa, a gente recebeu um rótulozinho aqui, um outro ali, talvez ele mudou de cor, mudou de É aspecto, verdade, né? mas veio de um professor, de um pai, de um tio, de um amigo e da gente mesmo. Quantas vezes na adolescência ali, quando você está É, escolhendo o caminho a seguir, você fala, não, eu vou ser X. E aí você se caracteriza como X, põe o teu rótulo, né? Eu sou roqueiro. Então vai, mas aí a vida muda, você acaba mudando o rótulo. Isso com o adolescente acontece muito. assim, com o biotipo também, eu falei do cabeçudo, eu não gosto, meu cabelo é pontudo, meu cabelo é pontudo, meu cabelo é pontudo, meu cabelo sempre foi pontudo. Então você fala do seu cabelo e às vezes não é pontudo, mas você rotulou. Tem um pouco disso, não Tem. tem? Pensando nesse tema, até fazendo algumas reflexões, eu lembrei de um programa que nós fizemos aqui falando justamente do poder da palavra. Lembra disso? Sim, sim. Então, quanto que a palavra, a gente já discutiu aqui um programa inteiro falando do poder da palavra. Então, quanto que a palavra mexe com a estrutura de cada um de nós, né? A força que ela tem para te pôr para cima ou como te pôr para baixo. Então, o rótulo, ele vem justamente nesse contexto, sabe? O contexto de trazer para a pessoa aquela coisa do positivo, mas com a dosagem certa, porque a dosagem errada, mesmo do positivo, acaba... Tá, então peraí. Então, não é ruim ter o rótulo. Depende. Então, não necessariamente é ruim ter Não o rótulo. necessariamente é ruim ter o rótulo. Pode ser um rótulo positivo. Pode ser um rótulo positivo. A Interessante isso quantidade aí. vamos dizer assim, de como esse rótulo ele é trabalhado é que vai interferir. Tá, então vamos dar, já começando a exemplificar para quem está em casa. Nossa, minha filha é tão esperta, minha filha é tão esperta. Mas se soubesse como minha filha é esperta, e a filha assume que é esperta e acha que é a esperteza em pessoa, e muitas vezes vai botar os pés pelas mãos durante a vida, porque sempre soube que ela é a esperteza em pessoa e nem sempre ela é. É um pouco assim? Assim, esse o ser esperto, eu sou inteligente, ela consegue tudo, ela tira nota boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa. O que pode acontecer é justamente o oposto. Ela não se arrisca. Porque se eu me arrisco, eu posso perder o meu rótulo de ser a boa, de ser a perfeita, de tirar notas boas. Então eu acabo me acomodando nessa posição do rótulo da boa e eu vou fazer o que é fácil e não vou me arriscar. Não vou enfrentar um vestibular de medicina. Eu vou ser boa numa faculdade, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila, não desmerecendo, né? Não estou aqui avaliando os cursos, mas assim, eu não vou fazer aquilo que me desafia, porque se não der certo, como que eu vou fazer? Quantas E o pessoas e receio a de mim mesmo? perder o rótulo de ser a esperta. Dos dois lados acabam se acomodando, o que é ruim e o que é bom. Nesse caso do que é bom, eu já trabalhei com crianças e com mães justamente isso. A criança se fecha a tal ponto porque ela não quer pôr em risco isso que para ela já está confortável. Seria E ninguém então, consegue ser bom a vida inteira. quando a mãe rotulou assim, sem querer até, ou um pai rotulou assim, ele expôs muito rápido, precipitadamente. Ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Empurrou muito e depois a pessoa fala, peraí, chega, já me expôs demais. É um pouco uma reação? Sim, até porque vamos dizer assim, meu pai me olha como sendo a boa. Ele conta para todo mundo, aonde eu vou, ela é a boa, ela é a boa, ela é a boa. Isso nem me permite cogitar o erro. E não dá, a gente tem que preparar o filho para o erro. A gente tem que preparar o filho para o não, para o que vai dar errado, para os tropeços da vida. Só que essa ênfase que o pai e mãe deram para essa qualidade dessa pessoa, dessa criança, isso está errado. Tá, Rotulá-la de boa não está errado. Ela pode ser boa, mas eu não preciso ficar o tempo todo falando. Eu posso tá, permitir que ela exercite o me arriscar, não dar certo e continuar boa. tá, vou virar a página para o outro lado, né? Nossa, mas você é muito teimosa. Nossa, mas como você é teimosa? Menina, deixa de ser teimosa. Eu também posso rotular de uma coisa negativa. E tem para quem é teimoso, tem aquela fala assim, você ganha pela teimosia. Você já ouviu isso? Já,
Eu já. Então, você ganha, então eu ganho pela teimosia. Como Por é que você que eu vou sabe? mudar? Não, peraí. Então você falou antes de uma situação negativa quanto a um rótulo que supostamente era um elogio. Tá, agora vamos ver qual é a consequência em cima de um rótulo que está sendo pejorativo para a pessoa. Você é uma pessoa teimosa, né? A consequência também é ruim? Sim, porque eu sou uma pessoa teimosa, eu ganho pela teimosia, eu consigo as coisas pela teimosia. Só que eu não quero ter esse rótulo, me incomoda esse tipo de rótulo. Então eu vou tentar sair dele. Ah, acontece o Só contrário. que quando eu vou tentar sair, é uma coisa desse tamanho perto de uma coisa, de um rótulo desse tamanhão, falando, eu sou teimoso. Poxa, eu tentei. Ninguém percebeu que eu tentei. Vamos dizer assim, ganhar alguma coisa de você sem ser pela teimosia. E aí as minhas tentativas são fracassadas. Então o que que é? Já que eu tenho o título de eu ganho na teimosia, eu relaxo e vou me manter teimoso, porque eu consigo o que eu quero, eu insisto, 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 eu tenho. Ela briga comigo, mas acaba me dando o que eu quero. Ela fala, não, não quero, não quero, mas aí minha teimosia me traz Tá, o então meu peraí, mas o objetivo. rótulo, então, de uma maneira geral, a gente falou do rótulo ser positivo. Ser positivo no sentido dele ser um elogio exagerado, por exemplo. Mas a consequência do rótulo é sempre maléfica, é sempre ruim. Não, a consequência de se ter o rótulo não é ruim. A ênfase que se dão ao rótulo é ruim. Ah, tá, Eu então é o posso ser exagero. teimosa, eu posso ser aquela pessoa, olha, eu sou teimosa, eu vou até a última consequência para conseguir tal, tal, tal. Mas se ninguém dá ênfase nisso, esse rótulo fica comigo. E eu trabalho a minha teimosia, eu não me acomodo nela. Tá. Agora, se todo mundo já sabe que eu sou teimoso, eu trabalho numa empresa onde todos os meus funcionários sabem, eu sou chefe, todos os meus funcionários sabem que eu sou um cara que sou teimoso, eu pego todo mundo, faço ralar até a hora de sair o serviço corretamente, eu tenho que manter isso. Aí é ruim. Entendeu? Então, o exagero que O é ruim. exagero. O rótulo em si, então você insiste que não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Dá para se viver com esse rótulo, desde que isso Então, dentro dessa característica, dá para se viver com esse rótulo. O rótulo, ele praticamente é como se fosse uma revelação. Às vezes a pessoa é mesmo, né? Uma pessoa espertinha, a outra filha é mais timidazinha e aquela menina, ela se destaca pela rapidez de resposta, pela presença de espírito, pelas sacadas. Nossa, essa menina é esperta. Então, é uma constatação. O que torna a coisa ruim é quando eu vou enfatizar demais a esperteza dela. eu preciso lutar internamente para manter esse rótulo, porque se eu sem ele eu me desestruturo. Sei, mas o rótulo, ele quase que é uma constatação, não é tão ruim assim. Então, no sentido que você disse, ele em si não é ruim. Ele em si, porque até por experiência própria. A minha mãe sempre falava, eu tenho uma irmã 6 anos mais velha do que eu. E a minha mãe sempre falava, ela tinha uma frase pronta. Ah, a Débora é pão, pão, queijo, queijo. Eu lembro dela até fazendo isso. Pão, pão, queijo, queijo. A Débora vai, ela é de enfrentar, ela é de fazer, ela é falante, ela é tal, tal. Então isso tinha comigo. Mas a minha mãe não ficava batendo martelo o tempo todo com isso. Eu entendi que eu era pão, pão, queijo, queijo, o significado de ser o pão, pão, queijo, queijo dentro do contexto da minha mãe. E me vi nessa situação, gostei e continuo até hoje. Sou uma pessoa... A minha irmã já é uma pessoa mais... Não entra nem um presuntinho aí, Não, é queijo. ali, papumba. Já que tem que resolver, nós vamos resolver, Só né? o pão e o queijo. É, só isso. A minha irmã já era é uma pessoa mais calma. Ela assim, não vai tanto na luta, na briga, no negócio, entendeu? Ela consegue resolver as coisas dela de uma outra forma, diferente da minha. E ela vive bem, assim, como eu vivo bem do meu jeito. E a minha mãe sempre punha essa diferença das duas. Mas não era uma coisa exagerada. Não era uma coisa que, que pena que a Denise é assim e que pena que a Débora é assim. Ou vice-versa. Não tinha isso. E as duas se identificaram nessa visão da minha mãe. Porque o rótulo é a visão que o outro tem da gente. Principalmente, que eu acho que isso é uma coisa importantíssima de se falar, a visão dos pais. Tá, então, mas vamos lá. Principalmente a visão dos pais, é a visão que a pessoa tem da gente. Eu vou continuar chamando isso de uma percepção, uma revelação, uma sacada. Nossa, ela é assim, pão, pão, queijo, queijo. Então, não necessariamente é ruim. Então, primeira conclusão minha, ela pode ser
tanto um elogio, quanto pode ser algo que é um tanto pejorativo. Mesmo pejorativo, dentro do que você está falando, não é ruim. Depende do Não, pejorativo. se não exagerar, depende do pejorativo. Né? Mas se eu se falar, não você é uma exagerar... baleia a vida inteira, coitada. Não, a baleia e a vida inteira também se pegou pesado, né? Vou falar assim, poxa, você é teimosa. De vez em quando você fala, nossa, menina, para com isso. Mas você não exagera, também serve da pessoa perceber um pouco que ela tem que diminuir naquilo, né? É só uma percepção, porque é uma inclinação da pessoa. Tá, então ótimo. Então, segunda, outra característica que eu queria perguntar, então. Então, na verdade, na nossa história, a gente vai ter vários rótulos. Uhum. A gente não tem só um ou dois. Tem quando a pessoa exagerou, mas se não exagerou, a gente teve uma fase que a gente falou demais, aí a gente aprendeu, recuou, as pessoas falavam que a gente falava demais. Tem uma fase que eu fui muito gordinho, aí eu emagreci depois. Então, a gente pode ter, assim, alguns destaques, fora o temperamento. Sim, porque pode ter as identificações. Ao longo da sua vida, você se identificou com algumas coisas, alguns grupos, a própria religião, os vínculos sociais que você fez, os ídolos que você teve ao longo do tempo. E isso acabou te rotulando também. Né? Eu tenho um filho hoje, ele tem 25 anos. Ele tinha uma época que o negócio dele era rock, como eu falei no começo. Ele gostava, então tudo dele era rock, rock, rock. Ele se identificou e ele falava, eu sou um roqueiro. Ele colocou esse título, esse rótulo, eu sou um roqueiro. Com o passar do tempo, ele percebeu que essa não era a praia dele. E aí ele se desvinculou, gosta de rock, escuta, mas não é a vida dele. Se ele tivesse um pai que gostasse, esse pai ia incentivar. Nossa, filho, só te dou camisa de rock, tênis de roqueiro, uma guitarra, vamos fazer música, vou te transformar num roteiro. Aí é o carimbo do rótulo que esse filho não ia sair. Aí virava um problema. Entendeu? Aí se ele não gostasse de tocar guitarra e no meados da adolescência falasse, olha, eu gosto sei lá, de pagode, de samba, imagina o dilema que ia acontecer. Então, um dilema com uma coisa tão simples, que não tem necessidade de ser. Porque durante a nossa vida a gente se identifica com algumas coisas. Então, aí na questão, né, quando você coloca assim esse exagero dos pais, então vira um problema quando o pai tem 2, 3 filhos. Porque se ele exagerar com os 3, vai virar ali 3 pessoas diferentes, com rótulos diferentes, cada um sofrido com seu rótulo, todo mundo numa crise existencial lado a lado. E talvez até se engalfinhando, né? Principalmente se forem muito diferentes. Não causaria uma dificuldade entre os filhos? Sim, até porque, vamos dizer assim, a gente tem culturalmente aquela coisa de que o certinho, o bonzinho, o organizadinho, ele é melhor. Então, às vezes ele pode ser tudo isso e ter uma índole péssima. Exatamente. Mas ele é organizado, ele se aparenta bem, tem boa saúde, ele faz... Ainda tem essas questões culturais. E às vezes aquele que foi a vida inteira desorganizado, relaxadão, tem uma índole, uma caridade, uma honestidade, uma integridade. Que são relaxados, aí eu vou falar da minha classe, porque são artistas, né?